Fala, galerinha da FRN, tudo bom com vocês? Estamos começando o primeiro episódio do nosso mais novo projeto da Assessoria de Comunicação da STI, o podcast. Meu nome é Bárbara E meu nome é Judson. Oi, pessoal. e hoje estaremos com a presença ilustre do nosso superintendente e professor Marcos Madruga. É isso aí. A gente vai conversar sobre o desenvolvimento de tecnologia e inovação da STI e o seu impacto para a sociedade nesses 24 anos da instituição. A UFRN tem ganhado destaque nacional nos seus projetos e pesquisas, principalmente na área de tecnologia. A STI da UFRN é responsável pelo desenvolvimento de diversos cases tecnológicos que têm auxiliado diversos processos educacionais pelo Brasil todo. Isso nos seus 24 anos de instituição. Tudo bem, Madruga? Gostaria de se apresentar para o pessoal? Com certeza, Judson. Obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, pessoal, eu me chamo Madruga, como o Judson falou, eu sou professor atualmente do Departamento de Informática e Matemática Aplicada, fui aluno aqui do departamento, fiz o curso de Ciências da Computação, iniciei minha vida aqui, profissional aqui na STI como bolsista, depois de um tempo no mercado voltei para cá como professor e voltei aqui para a STI. Então é muito gratificante, hoje poder trabalhar no local onde eu comecei e realmente me preparei para toda a minha vida profissional. Tem muita história aí, muita trajetória, né, Rodrigo? Bastante, Então a STI passou por várias mudanças esse tempo e graças a Deus pude estar presente, em várias situações interessantes, importantes para a universidade. São quantos anos aqui na STI? Eu tive algumas pausas, Eu comecei minha graduação em 92 e entrei na STI como bolsista em 94 ou 95. Aí me formei, fiquei alguns anos fora e voltei como professor em 2006. Aí entrei na superintendência em 2014. Estou até agora, E esse ano troquei só de função, mas desde 2014 que eu estou aqui. Eu já tenho aí quase 30 anos. Exatamente. Muita história. Vamos contar um pouquinho, então. Vamos lá. Hoje, a STI tem instituições públicas parceiras em todas as regiões do país. Você sabe como que começou essas parcerias? De onde surgiu essa ideia? Como que foi que começou esse processo todo? Tá. Então, os sistemas, inicialmente, naturalmente, eles atendiam a demanda só da universidade, mas é natural que outras instituições tenham as mesmas necessidades. Então, por exemplo, vários órgãos de controle solicitam informações, às universidades. E uma dessas instituições foi a UFESA, foi a que primeira nos procurou. Ela passou por esse momento onde ela precisava levantar algumas informações, para repassar para esses órgãos. E aí ela nos buscou, porque é muito difícil obter essas informações muitas vezes se você não tem um sistema de informação para apoiar tudo isso. Então ela conversou com a gente na época, e aí foi a partir daí que ela começou a usar o sistema e a gente percebeu o valor que o produto tinha, não só para a UFRN, mas para várias outras instituições. E é interessante observar que não são só instituições de ensino, Claro que as instituições de ensino são as que têm um alinhamento melhor, mas existem várias outras, como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a ABIN, Então, essas instituições, principalmente nas áreas mais administrativas de gestão de pessoas, elas têm necessidades semelhantes. E aí elas começaram a usar o sistema. Então, nessa época, a UFESA foi que deu o pontapé inicial e despertou para esse potencial que os sistemas tinham. Antes disso, então, não tinha? Não tinha, só a UFRN usava. E não tinha também a ideia aqui dentro de expandir para outros? Não, exatamente. Aí depois disso surgiu e aí entrou, além da UFESA nessa época, aí começou esses outros órgãos que eu falei, que não são bem de ensino, mas também institutos federais, universidades. Então elas começaram nesse momento, aí se criou o que na época chamou de Rede Ciclo, que era formado por essas primeiras instituições. Só uma dúvida que me surgiu, quando as instituições vêm fazer essa parceria, acontece de elas quererem só algum sistema específico ou elas querem todos assim? Ou... Então, depende, Existem as duas situações, Tem várias instituições que querem todos os sistemas e principalmente essas que não são de ensino, por exemplo, o SIGA não faz muito sentido para algumas delas. Então, elas procuram o SIGRH, procuram o CIPAC, Então, depende. Tem uns que procuram todos e tem uns que procuram alguns dos sistemas. Eu fiquei curiosa, você falou que a ABIN faz também. Você sabe qual, assim, específico que faz? Porque é a Agência Nacional, a Agência Brasileira de Informações. Isso. Eu lembro, não lembro se é o CIPAC ou né? de inteligência, desculpa. Eu não lembro se é o CIPAC ou o SIGRH. Ou os dois. Achei interessante isso, porque como é uma agência, assim, muito importante para o Brasil, Exatamente, Então, assim, achei interessante
pontuais. A STI é reconhecida pelos sistemas desenvolvidos, como a gente já falou aqui, a nível nacional. Você destacaria alguma outra área também de destaque assim, dentro da STI? Né? Muito interessante, Ju, sua pergunta, porque normalmente o ponto mais visível para o usuário são os sistemas, né? São as aplicações que eles utilizam. Mas essas aplicações, naturalmente, precisam de uma infraestrutura para que o usuário possa, né, fazer uso dessas aplicações. Então, a gente tem a diretoria de redes aqui na UFRN, que é muito atuante. Então, ela fornece a conectividade, né? Ou seja, ela não só leva a rede até o campo central e os outros pontos aqui em Natal, como também a todo o interior. Né? Então, a gente tem, por exemplo, Santa Cruz, Currais Novos, Caicó, a EAJ aqui, né, em Macaíba. E então a gente é responsável por toda essa parte de infraestrutura para garantir que os dispositivos consigam conectar na internet. Então, são não só que eles conectem na internet, conectem com a qualidade adequada em todo esse espaço. E existem vários serviços ofertados, né, que são também de interesse do usuário, além do sistema SIG. Né? E um outro recurso que é extremamente importante é a área de segurança da informação, né, que a universidade e a STI têm atuado forte, que é transversal, né? Ela tanto vale para a área de sistemas quanto para toda a área de infraestrutura de redes. E então, além dessa parte de infra, né, que a gente tem nossos data centers aqui na universidade, né? Assim, então quando a gente chama a área de redes e infraestrutura, ela envolve toda essa parte de conectividade, né, a parte de gestão do data center da STI e também outras atividades, como por exemplo, trabalhar com a integração das equipes de TI, que é um papel muito importante da universidade. Trabalhar com a questão de normativos, né, que isso é cada vez mais importante, a gente definir as regras, né, como os usuários devem se comportar, né, enfim, como as máquinas precisam estar configuradas. Então, existe uma série de normativos que são fundamentais, que nos últimos anos a STI tem tido um apoio muito, muito forte junto aos comitês que têm sido criados nessa área de tecnologia da informação e segurança da informação. Esses normativos seriam o que, basicamente? Seriam normas para a segurança do usuário e segurança dos dados da instituição? Como é que Isso, Bárbara. Isso e outras coisas, né? Então, a questão de segurança é muito forte. O formato de um normativo na universidade, normalmente ele é uma resolução, né? A universidade trabalha muito com esse modelo de resoluções. Então, a gente tem normativos, por exemplo, para a questão de backup, né? Como deve ser o backup, como deve ser o que a gente chama de gestão de ativos, por exemplo, seu computador, você pode instalar software, não pode, você pode ter permissão de administrador na máquina, não pode. Então, como se faz o inventário de quais são as máquinas, né, que existem na instituição, quais são os softwares que estão instalados. Então, existe uma série de atividades, né, que são relativamente assim, invisíveis para o usuário final e que são um foco de atuação muito grande da diretoria de redes. Isso significa segurança, principalmente para o usuário, né, também, que a gente está falando de milhares de usuários, tanto usuários servidores, alunos, técnicos. Então, falando dos principais sistemas, os mais conhecidos, né, o sistema SIGS, isso engloba uma galera grande, né? Bastante, né? Então, assim, o leque de opções, né, vamos chamar aqui de serviços ofertados, além do sistema SIG, é muito grande, né? Por exemplo, a questão de armazenamento de arquivos, que é uma coisa cada vez mais crítica hoje. Então, a gente tem normativos que recomendam que os arquivos sejam armazenados no data center, no servidor. Por exemplo, a questão de telefonia é um serviço muito forte que está relacionado hoje com a TI, né? Há muitos anos a universidade tem um sistema de telefonia que a gente chama de VoIP, Voz sobre IP, né? Onde os telefones se comunicam usando a rede de dados, né? E não mais uma rede de telefonia normal. Então, esse é um serviço básico que todo mundo utiliza, que é fornecido e gerenciado aqui pela STI. A gente estava falando também das parcerias no começo, e aí você falou dos outros sistemas e os outros serviços da STI também. E aí eu lembrei também do Polari. O Polari é um sistema novo, um dos últimos projetos de inovação e desenvolvimento da STI e que está recentemente em distribuição para outras instituições também. De onde surgiu a necessidade do Polari? Tá, então, assim, a gente está passando por uma transformação importante, né, no serviço público brasileiro como um todo, do qual a universidade está fazendo parte disso, que é o o Programa de Gestão de Desempenho, que é um modelo, né, onde se trabalha muito mais por entrega, né, isso é muito interessante, porque ele aumenta, né, a intenção é que aumente a produtividade das pessoas, o planejamento, o acompanhamento,
ao invés de simplesmente um registro de frequência, se a pessoa estava ou não no local de trabalho. E é interessante observar que esse modelo ele pode ser tanto presencial quanto remoto, né? Ele não é um modelo para o trabalho remoto, ele é um modelo para ter esse objetivo de trabalhar por entregas. E aí, para isso, eu preciso de um sistema para fazer esse planejamento, esse registro das atividades, o acompanhamento se elas foram de fato realizadas. Então, ele surgiu desse normativo, vamos dizer assim, do governo, né, viabilizando esse modelo de trabalho, mas eu preciso de um sistema. Então, percebendo essa necessidade, né, a universidade, como sempre, pensou em trazer esse recurso para incorporar nos seus sistemas. E aí foi daí que surgiu o Polari. Ele já está também em parcerias também com outras instituições, né? Isso, né? A gente já fez algumas apresentações e algumas instituições já mostraram interesse. O próprio MEC, por exemplo, acho que há 1 ou 2 semanas a gente estreitou mais essa conversa e eles já começaram a usar. Existem outras instituições que já estão utilizando. Essas instituições, elas já têm o uso de outros sistemas com a gente ou não necessariamente? Ou pode ser não necessariamente, né? Várias, né? O mais normal é que quem já está usando o sistema incorpore, né, o Polari, né, passe a utilizar também o Polari, mas também está servindo até, né, como uma forma de trazer outras instituições para a rede, né? Quem ainda não utilizava o sistema se interessou pelo Polari e a gente espera que a partir daí, né, se interesse também pelos outros sistemas envolvidos no que a gente chama de sistema ESIG, né? O Polari é um exemplo claro da inovação, né? Da parte da inovação. Exatamente. Do projeto, né? É interessante a agilidade com que isso aconteceu, Sim, né? sim. Esse modelo, ele acabou de ser implantado e casado com ele, a gente já está lançando o Polari aí já em produção. Outra parceria importante da STI foi com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, onde foram implementados vários serviços públicos digitais na plataforma gov.br, em integração com o sistema SIGS. Na sua visão, qual a importância dessa parceria para o UFRN? Tá, ela é bem importante, né? Porque a gente tem já a rede de cooperação com outras instituições e é normal que o governo federal busque lançar produtos, né, que atendam a todas as instituições, ou a maior parte delas. E aí, na hora que ele convida a universidade para participar desse projeto e a gente está à frente da implementação desse serviço, isso mostra, primeiro, que os sistemas SIG são reconhecidamente um sistema de escala nacional, né, porque esses produtos da transformação digital, ele tem esse objetivo de atingir todas as instituições, então ele reconhece que o sistema SIG já tem essa escala, e também, né, a competência da nossa equipe, né, da STI, para tocar projetos desse porte, né, que vão ser utilizados no Brasil inteiro. Então, a UFRN ser chamado para desenvolver um produto que vai ser usado nacionalmente mostra que o governo, o Ministério reconhece a competência da equipe. Sim, sim. Madruga, você já passou por várias transformações e mudanças aqui na STI. Qual, assim, que pessoalmente mais te marcou, que mais foi importante que você acha, assim, dentro da STI? Tiveram algumas, né, como eu falei, estou há bastante tempo aqui, né, mas, por exemplo, desde a mudança de mainframe para uma solução mais revolucionária na época, né, o modelo web, por exemplo, mas agora... Desculpa. Tá, mainframe é um supercomputador, né, onde o sistema que a gente utilizava não era desenvolvido pela universidade, né, era um sistema que a gente, né, enfim, contratava, vamos dizer assim, e ele rodava, né, para as necessidades da universidade, e aí se migrou desse modelo para um modelo onde o sistema passou a ser desenvolvido aqui e passou a usar uma tecnologia, né, que na época era bastante nova, né, foi essa migração para Java, para web, então foi realmente uma mudança revolucionária. Mas essa mudança que a gente está passando agora do PGD, né, principalmente com o trabalho remoto, ela é uma mudança realmente significativa, desafiadora, porque além de envolver aspectos tecnológicos, porque a gente precisa de ferramentas para que isso tudo funcione, ela envolve muito o outro lado da história, né? O aspecto comportamental, de como você vai planejar, acompanhar, gerir, né, o nosso lado humano, de uma forma que o modelo de trabalho é diferente, né? Então, eu acho que é uma mudança bastante desafiadora e acho que a universidade, né, conseguiu, e a STI conseguiu se adaptar muito bem a isso e conseguiu talvez também atuar como um exemplo para outras unidades que ainda não tenham feito, né, de que isso dá certo, né, sendo bem conduzido, isso dá certo. Tá? Inclusive, essa mudança, né, que ela iniciou na época da pandemia, ela foi um desafio muito grande para a universidade, né, até pela urgência em que ela tinha que começar, e a STI teve um papel fundamental para viabilizar isso, né, porque a gente teve que proporcionar as soluções tecnológicas para que isso tudo acontecesse. Por exemplo, como o cara vai acessar de casa de uma forma segura um computador que de repente estava aqui, a ideia da VPN, né, que é
um esquema de acessar com criptografia durante a transmissão. Que e tal. já entra o suporte da parte de redes. Exatamente, os que aí foi uma demanda muito grande, né, para a diretoria de redes, né, a disponibilização na época de todas as soluções, onde a gente começou a usar a questão da Google, né, na questão de videoconferência e outros produtos. Teve que ser muito rápido, né? Isso, a gente teve que ter uma agilidade muito grande de contratar, né, de atuar na conscientização, capacitação das pessoas, né, e contamos com o apoio de várias outras unidades, né, que trabalharam nessa questão da capacitação, a PSEDIS, a Progesp, né, então foi um desafio e que, graças a Deus, hoje eu acho que considero aqui vencido, né, claro que a gente tem que estar sempre ainda aprendendo com o modelo, mas acho que ele já passou e deu certo, né, então agora a gente aprimorar... O STI como um todo, né, essa parte. Exatamente, eu acho que deu muito certo. Eu acho que não só a STI, mas é um modelo novo que tá assim, chegou para ficar, né? Chegou na pandemia e hoje em dia a gente vê que muita gente quer ficar no sistema híbrido, no sistema remoto de trabalho. Então é um modelo que chegou para ficar não só na STI, mas em todo mundo. E a STI, ela veio com um sistema que vai possibilitar muita gente a ficar assim também no sistema público. Na sua visão, qual foi o papel primordial para a comunidade universitária da STI? Então, eu acho que a gente tem que sempre entender que a TI, né, é um meio de ajudar o grande objetivo da universidade, né, que é a sua área finalística. Então, a questão do ensino, da pesquisa, da extensão e inovação, né, como a gente fala muito hoje também. Então, o papel da TI é ajudar que essas coisas aconteçam. Então, esse é o grande objetivo da TI, sempre foi e vai continuar sendo. Então, para isso, a gente usa nossas ferramentas, enfim, para tentar fazer essas coisas acontecerem. E, além disso, eu acho que a gente tenta também, né, para que isso tudo aconteça, a área administrativa precisa funcionar muito bem. Por exemplo, um processo de aquisição, como a gente acabou de falar, né, na pandemia a gente teve que rapidamente fazer a contratação desse serviço da Google. Então, por trás, né, da solução em si, eu preciso de um processo administrativo que tem que funcionar bem. Então, a TI também precisa apoiar não só os processos finalísticos, mas toda essa área, né, que está por trás, que é a área administrativa, para que tudo aconteça. E para isso tudo, uma coisa fundamental que a gente tem tentado fazer já há vários anos é articular a TI da UFRN, né? Eu acho que a STI ela tem esse papel, né, digamos assim, meio condutor, de tentar organizar e direcionar para que todos os esforços de TI, né, atendam naturalmente sua demanda local, mas pensem na demanda institucional. Então, para onde a TI da universidade tem que ir, então a gente tenta sempre ajudar nessa articulação com as demais unidades. A gente sabe que quando um sistema ou um produto, vamos falar assim, é disponibilizado para a comunidade, existe uma continuidade naquilo. Não é só após a disponibilização já está tudo pronto, não. Existe todo um suporte, existe um processo de desenvolvimento até para melhorias dos próprios produtos, né, entregues. E vendo nessa perspectiva de o que se continua trabalhando e também de planos futuros, tem alguma coisa que você pode trazer para a gente? Um spoiler? Alguma coisa que está sendo planejada, que está chegando, que está recente aí para as equipes, né? Tanto redes quanto sistemas, quanto a STI em si? Tá, eu acho que o ponto principal, né, é que a gente precisa continuar focando, né, em apoiar essas atividades finalísticas. A gente precisa estar sempre se atualizando com as novas tecnologias, né? Por exemplo, inteligência artificial é só o que se fala hoje em dia, né? E a gente precisa enxergar como essas tecnologias, seja inteligência artificial, internet das coisas, enfim, toda a parte de automação que hoje é fundamental para que a TI consiga funcionar bem, porque ela tem uma escala, uma complexidade gigantesca. E se você não incorpora isso para gerenciar a sua TI, você não consegue atender sua demanda. Então, é importante que a gente trabalhe com essas novas tecnologias, mas não pela tecnologia, e sim com foco em resolver os problemas que a gente identifica na instituição. Sim. E, para isso, é fundamental também que a gente pense, né, a STI, como eu acabei de falar, enquanto articuladora, né? Ela não precisa e não deve resolver os problemas sozinha. Né? Então, a universidade tem muita gente boa, tem muito conhecimento, tem muita gente fazendo trabalhos super interessantes. Então, eu acho que cada vez mais, né, daqui para frente, a gente já tem tentado fazer, mas isso precisa ser fortalecido, a gente precisa integrar essas iniciativas, integrar essas pessoas, sejam alunos de qualquer nível, graduação, mestrado, doutorado, sejam professores, pesquisadores, né, e para que todo mundo possa, né, dar a sua contribuição institucionalmente falando, né, pensar em atingir realmente os objetivos da instituição, além do seu objetivo particular, casar essas coisas, e aí sim a universidade vai dar um grande salto. Eu acho que pensando nessa perspectiva de ouvir, claro, o usuário, a própria comunidade, que houve recentemente um levantamento, né, da PGTIC para justamente levantar para saber dessas necessidades da comunidade, né?
justamente para a gente poder dar os próximos passos. Perfeito, pronto. Eu ia exatamente fechar com essa colocação, né? Que o spoiler, né? Ele vai sair, para quem está curioso, né? Agora no final do ano, tá? Por quê? Porque a universidade ela trabalha, né, com o Plano Diretor de Tecnologia de Informação. Que é isso? É o nosso planejamento do que deve ser feito na TI pelos próximos 4 anos. A gente está trabalhando com um PDTIC de 4 anos, estamos encerrando um PDTIC e estamos atualmente agora trabalhando no novo PDTIC que vai sair até o final do ano. Então, esse PDTIC ele vai sair exatamente, né, apontando, a gente já levantou algumas, né, então ele vai sair com essas iniciativas que a UFRN vai realizar nos próximos 4 anos. Então, vem muita coisa por aí, porque 4 anos é um tempo bastante interessante, dá para a gente planejar e pensar muita coisa. Naturalmente, ao longo dos 4 anos, o PDTIC precisa sofrer adaptações, porque as coisas mudam, mas ele já sai com um bom direcionamento para a gente juntar esses esforços, né, e já pensando nisso. E muita coisa já em cima dessas informações colhidas, né? Exatamente, isso aí foi um passo fundamental, né? A gente tem o PDTIC anterior, a gente tem toda a parte de normativos, por exemplo, que surgiram nos últimos 4 anos, que trazem demandas, coisas que precisam ser implantadas na universidade, e tem a demanda da comunidade, então a gente junta tudo isso, né? E cria o PDTIC com base em todas essas fontes aí, vamos chamar assim, fontes de demandas, né? Você citou a inteligência artificial. Eu queria só perguntar, assim, se não tiver também a gente corta. Eu queria só perguntar, você falou sobre a inteligência artificial, tem alguma coisa, nessa área, tanto de desenvolvimento, quanto, assim, também de proteção ao usuário, porque a gente sabe que a inteligência artificial, dependendo de como ela é usada, pode ser usada por bem e por mal, né? Mas, assim, tem alguma coisa na STI, algum viés, assim, da inteligência artificial, alguma coisa sendo desenvolvida, ou alguma coisa, alguma preocupação sobre a segurança dos usuários, essas coisas? Existem, a gente tem algumas iniciativas, né, mas como eu falei, a ideia, né, inclusive isso vai ser já dando um spoiler, do PDTIC, né, uma iniciativa que a gente pretende é exatamente criar uma área, né, que englobe várias unidades, vários profissionais de diversas áreas diferentes para pensar como a inteligência artificial pode ajudar, né? Então, a universidade tem seus planos, por exemplo, tem o plano de desenvolvimento institucional, tem o plano de gestão, que é a cada mandato do reitor. Então, esse ano vai sair um novo plano de gestão. Então, a nossa ideia é o quê? É olhar para isso, né? Quais são as necessidades, para onde a universidade quer ir. E, a partir disso, ver se a inteligência artificial consegue resolver aquele problema. Não é simplesmente usar a inteligência artificial, é olhar se a inteligência artificial pode ajudar a universidade a ir para onde ela está tentando, resolver os problemas que já foram identificados. Tá? Então, na STI especificamente, a gente tem algumas iniciativas. Por exemplo, a gente tem uma demanda muito grande de usuários. Isso já é comum em várias instituições, né? Que é como atender o usuário de um modo eficiente, já que a escala é muito grande. Então, a ideia de fazer o atendimento automatizado, né, um chatbot, usando inteligência artificial, é muito importante. A gente não tem ainda iniciativas fortes nesse sentido, mas a área de segurança da informação, hoje ela precisa muito, né, e já os produtos, enfim, as soluções, elas já são fortemente baseadas no apoio, usar a inteligência artificial para melhorar os produtos de segurança da informação. Então, a ideia é que a gente trabalhe também nessas frentes. Sem contar, naturalmente, a área acadêmica, né? Eu não sou nenhum especialista na inteligência artificial, a ideia da gente é articular e, como eu falei, olhar os problemas, né? Por exemplo, a universidade precisa melhorar, né, a sua taxa, né, diminuir sua taxa de evasão. Isso é um problema. Será que a inteligência artificial pode ajudar nisso? Por exemplo, tentando identificar um aluno que tenha mais possibilidade de evadir da universidade. Então, de repente, a gente identificando esses problemas e trazendo, né, propostas de usar a IA para isso, a gente incorpora isso, por exemplo, no cigarro da vida. Tá certo? Então, em todas as áreas, né, tanto na área de gestão de pessoas, na área administrativa, na área acadêmica, existem problemas, né, com certeza que a gente pode usar a IA para melhorar alguma coisa ali. Então, a ideia é identificar esses problemas e tentar incorporar isso dentro dos nossos sistemas. Sim. Isso prova que realmente o que está acontecendo de avanço tecnológico, vamos dizer, no mercado, né, no mundo inteiro, a gente está sempre de olho, né, e tentando trazer isso para a gente de alguma forma, né, de implementar no que já existe, ou então de inovar também em
alguns serviços, em alguma coisa que a gente esteja lançando ou pensando, né? Isso. Perfeito. Inclusive, a gente sabe que isso é um dos grandes fatores para o engajamento das equipes de TI, né? Sim, as pessoas isso, gostam verdade. de estar trabalhando, né, com algo realmente desafiador, Verdade. com algo que realmente é novo, que a gente tem que ainda descobrir como aplicar melhor aquilo. Então, eu acho que isso a gente resolve dois problemas. Resolve o problema em si e ajuda, né, as pessoas a estarem mais engajadas na STI e na UFRN. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. O papo foi muito bom. Eu espero que a gente possa repetir mais vezes com outros temas, com outros convidados também. Esse foi só o primeiro episódio do nosso podcast. E, bom, então tchau. Tchau, Bárbara, Judson, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal, bom demais falar sobre a STI. E aproveito para agradecer a todos os colaboradores, né, que trabalham e trabalharam na STI aqui durante todos esses 24 anos. Tá? É isso. Um abraço, valeu. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.